Agora, pessoal, vamos falar sobre anulação e revogação da licitação. Tá? Assim como os atos administrativos, o procedimento da licitação também pode ser anulado e também pode ser revogado. Assim como os atos administrativos, a anulação decorre de vícios de legalidade e a revogação decorre de razões de conveniência e oportunidade. Tá? Mas nós temos aqui algumas peculiaridades previstas na lei que nós vamos estudar. Primeiro vamos falar sobre a anulação. A anulação, assim como os atos, como eu já disse, ela ocorre por razões de ilegalidade. Então ocorreu lá algum vício no procedimento licitatório, sei lá, não foi adotada a modalidade correta prevista na lei para aquela contratação, né? O julgamento das propostas não foi feito de acordo com os critérios estabelecidos no edital, houve alguma ilegalidade na constituição daquela comissão de licitação, enfim, alguma ilegalidade, tá? Algum descumprimento da legislação aplicável à licitação, aí é caso de anulação, a licitação tem que ser anulada. O detalhe, pessoal, é que a anulação da licitação, olha só, não estou falando da anulação do contrato, estou falando da anulação da licitação. A anulação da licitação pode ocorrer mesmo após a assinatura do contrato. E neste caso, a anulação da licitação, o contrato já está assinado, a licitação foi anulada, isso gera a nulidade do próprio contrato, né? Afinal de contas, a anulação ela possui efeitos retroativos à data lá em que o vício foi praticado e aquilo macula tudo que foi feito depois, inclusive a assinatura do contrato, beleza? Então imagine lá que a ilegalidade foi descoberta lá na frente, o contrato já está assinado, aí foi descoberto que a modalidade licitatória não foi a adequada. Opa, a licitação está nula. Então anula a licitação, anula o contrato, faz tudo de novo, beleza? A anulação ela deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa, né? Isso aqui proporcionado a quem deu causa a essa ilegalidade, até porque essa pessoa pode eventualmente sofrer algum tipo de sanção. Também o contratado, né? Imagina que o contratado não teve nada a ver com a história, ele vai ser prejudicado, então ele também tem que ser ouvido aqui no processo, né? Imagine a administração adotou a modalidade incorreta, o contratado lá não tem nada com isso, né? Isso problema da administração, mas ele vai ser prejudicado com a anulação deste contrato. Aí ele deve ser ouvido lá, não é que a administração vai deixar de anular, mas ele deve ser ouvido ali para apresentar as suas razões. Outro ponto importante da anulação é que é possível a anulação de todo o procedimento licitatório ou também apenas de determinado ato, com a consequente nulidade dos atos posteriores. Então, dependendo aqui, nós vimos aí que a administração é um procedimento, né, uma sequência de atos, então são praticados vários atos administrativos ali no procedimento licitatório, então pode ser que apenas um desses atos tenha tido vício, né, os outros não. Então a administração pode fazer a anulação parcial, então ela anula aquele ato, só que dali para frente tudo vai ser anulado. Dali para trás pode até ser aproveitado, mas daquele ato para frente tudo vai ser anulado. Ou a administração pode resolver logo anular toda a licitação e fazer tudo novamente, tá? Imagine lá que teve algum problema na fase lá de julgamento das propostas, tá? A comissão ela não julgou as propostas de acordo com os critérios previstos no edital. Aí a administração pode anular lá o julgamento, né, aquele ato de julgamento, aí tudo ali para frente vai ser anulado também, né, a adjudicação, a homologação, a eventual assinatura do contrato, tudo vai ser anulado, mas para trás não, tá? A publicação do edital, a fase de habilitação pode ser mantida, beleza? Então a anulação, ela pode ser ou total ou parcial, tranquilo? E a anulação, ela não garante indenização ao contratado, exceto pelo que ele já tiver executado e outros prejuízos comprovados, né? Então, se a anulação da licitação, né, o contrato já está firmado, isso não garante uma indenização ao contratado, exceto, por exemplo, se ele já tiver fornecido aquele bem e a administração não ter pagado. A administração já está usufruindo ali daquele serviço, daquele bem, e ainda não pagou, o contrato foi anulado, opa, mas o contratado já entregou aquilo ali, então ele tem que receber o pagamento. É isso que está dito aqui, ó, exceto pelo que o contratado já tiver executado e outros prejuízos comprovados. O outro prejuízo que ele tiver tido ali em razão dessa anulação do contrato, que não foi ele que deu causa. Agora, se o contratado ele deu causa a essa anulação,
Opa, ele participou lá da ilegalidade que gerou a nulidade da licitação, aí não. Se ele foi culpado, né, se ele participou dessa ilegalidade, aí a administração não precisa indenizá-lo. Tranquilo? Agora vamos falar da revogação. A revogação da licitação também é um juízo de conveniência e oportunidade por parte da administração, só que no caso da licitação, a administração só pode fazer esse juízo de conveniência e oportunidade em duas hipóteses. Quais são? Quando ocorrer um fato superveniente devidamente comprovado, olha só, fato superveniente, um fato que não era conhecido quando a administração abriu aquele procedimento licitatório. Sei lá, ocorreu uma crise aí no país, a administração não tem mais recurso para fazer aquela contratação, né? Então ela pode revogar aquela licitação por conta desse fato superveniente. A outra hipótese seria na situação em que o adjudicatário, ou seja, o vencedor da licitação, ele não comparece para assinar o contrato. Nós já vimos aqui que, neste caso, se o adjudicatário ele não comparece, a administração ela pode chamar o segundo, o terceiro colocado, ou seja, na ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro. Tá? Ou ela pode, alternativamente, ao invés de chamar os demais classificados, ela pode o quê? Revogar a licitação. Então, essas aqui, pessoal, são as duas únicas hipóteses em que a administração pode revogar um procedimento licitatório por razões de conveniência e oportunidade. Então, se não ocorreu, por exemplo, um fato superveniente, se tudo está como era antes, a administração não pode revogar, não pode alegar conveniência e oportunidade para revogar aquela licitação. Tá? Apenas nessas duas hipóteses é que a revogação pode ser promovida. Outro detalhe é que, diferentemente da anulação, a revogação não pode ser feita após a assinatura do contrato. Veja bem, a anulação pode ser feita, a anulação da licitação pode ser feita mesmo após a assinatura do contrato. Já a revogação não. A revogação só pode ser feita ali durante o procedimento. Se aparecer o fato superveniente lá depois da assinatura do contrato, opa, aí já não pode revogar a licitação, tá bom? Então, revogação não pode ser feita após a assinatura do contrato. E outro detalhe em relação à revogação é que o contraditório e a ampla defesa só serão necessários após a homologação e a adjudicação. Isso aqui é o entendimento da jurisprudência, tá? Se a licitação for revogada antes dessas fases, por exemplo, lá na fase de habilitação ou de julgamento das propostas, apareceu um fato superveniente, a administração revogou a licitação, não há necessidade de proporcionar contraditório e ampla defesa aos licitantes. Tá? Segundo a jurisprudência, a revogação só gera, né, esse direito ao contraditório e ampla defesa se a revogação for feita após a homologação e a adjudicação do certame. E outro ponto aqui específico, também uma diferença da revogação em relação à anulação, é que a revogação é sempre total, ou seja, não existe revogação parcial. Existe anulação parcial, mas não revogação parcial. A revogação ela é sempre total, de todo o procedimento licitatório, jamais parcial. Tá bom? Então é basicamente isso aqui que vocês precisam saber sobre anulação e revogação. Atenção aqui em relação a essas diferenças, tá? Entre anulação e revogação. Tranquilo? Vamos resolver aqui então uma questãozinha de prova para a gente terminar. A questãozinha diz o seguinte: a respeito do procedimento de licitação na modalidade concorrência, é correto afirmar que a letra A, as minutas dos editais de licitação devem ser previamente submetidas ao órgão de assessoramento jurídico da administração para o exame de natureza obrigatória. Opa, está certo, né, pessoal? A gente viu lá que as minutas dos editais de licitação devem ser submetidas à assessoria jurídica do órgão, tanto a minuta do edital como a minuta do contrato. Beleza, está certo. Gabarito aqui, então, alternativa A. Vamos ver aqui as demais, só para a gente ver o erro, né? Letra B, a etapa de habilitação ocorre após o julgamento das propostas. Opa, errada. A habilitação, ela ocorre antes do julgamento das propostas. Primeiro é feita a habilitação e depois o julgamento das propostas. Isso aqui, nas modalidades da Lei 8.666, é assim que acontece. Lá no pregão, no RDC,
é o inverso, né? O julgamento ocorre antes da habilitação. Mas aqui na Lei 8.666, não. A habilitação ocorre antes do julgamento, beleza? Então a letra B está errada. Letra C. Será assegurada na etapa de julgamento das propostas, como critério de desempate, a preferência à primeira proposta que tiver sido protocolada. Opa, não existe esse critério de desempate. Os critérios de desempate são previstos lá no artigo 3º da lei, tem a ver lá com os bens que são produzidos no país, né, com tecnologia brasileira, e por fim é o sorteio. Mas não existe esse critério de desempate que está dito aqui na alternativa. Então a letra C está errada. Letra D. A autoridade competente pode deixar de homologar a licitação, bem como revogá-la por motivo de conveniência ou oportunidade. Não, né, não pode. A revogação só pode ser feita lá naquelas duas situações previstas na lei. Tá? Não é conveniência ou oportunidade, é um fato superveniente, tá? Ou se o adjudicatário ele não comparecer. Na verdade, é sim conveniência e oportunidade, mas dentro daquelas duas situações lá previstas, tá bom? E outro detalhe é que a homologação, aqui outro erro da alternativa, é que a homologação é um controle de legalidade, tá? Não é um controle de conveniência e oportunidade. Se a autoridade competente ela deixar de homologar a licitação, é porque houve alguma ilegalidade lá no procedimento, tá? E não por razões de conveniência e oportunidade, tá? Então a letra D realmente está errada. Letra E. Deve ser designada a comissão especial de licitação, a qual deverá ser composta por no mínimo 3 servidores públicos pertencentes ao quadro permanente do órgão responsável pela licitação. Aqui errada, né? Porque a comissão é de 3 servidores, só que apenas 2 desses 3 é que devem ser pertencentes ao quadro permanente do órgão responsável pela licitação. Então o gabarito aqui realmente é a alternativa A.